Meu querido, minha querida, eu quero fazer uma oração com você antes de entrarmos na palavra de Deus. Quero pedir para você aí no seu lugar, agora onde você estiver, para que você possa colocar a mão sobre o seu coração e que possa junto comigo estar nesse momento entronizando, declarando palavras ao nosso Deus. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos, Pai amado, declarar que tudo é teu, Pai. Que nós não somos nada, Pai, sem o Senhor, Pai. A tua palavra nos diz que se nós se chegarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. O Senhor, Pai, estará conosco. Se nós buscarmos o teu reino primeiro, Pai amado, o Senhor, Pai amado, cuidará de tudo que precisamos também, Senhor. Pai amado, nessa manhã, Pai, eu quero pedir para que o Senhor me toque, para que o Senhor me use, Pai amado, nesse momento também para trazer a palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou em mim, Pai amado, primeiramente, Pai, e que eu possa ser um canal de bênçãos, Pai, aqui nessa live, nesse culto, Pai, para que possa também, Pai amado, a Tua palavra chegar até os ouvidos, ao coração, ao espírito daquele meu irmão e minha irmã que está em casa agora, que estará vendo esse vídeo agora conosco ou estará vendo depois, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue precioso, Pai. Nos guarda, Pai amado, contra todo mal, Pai amado. Quebra agora todas as ciladas do inimigo, Pai amado. Tudo que venha nos impedir de ouvir a tua palavra, tudo que venha, Pai, tentar nos impedir de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nós queremos declarar que somos teus, Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai, e a Ti exaltamos, a Ti damos honra, a Ti damos glória e reconhecemos, Pai, que nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco, Pai. Por isso, permanece conosco, Pai, nessa manhã. Pai amado, nos guia, Pai, em toda a verdade, Pai amado, para que possamos, Pai, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, Pai amado, e que possamos gerar frutos, Pai, frutos que permanecem e glorificam o Teu nome, Pai. Nós te amamos, Pai amado. E nós pedimos, Espírito Santo, se faça presente aqui. Espírito Santo, invada agora aquela casa, aquele lar, Pai amado, onde essa pessoa está vendo esse culto. Pai, começa a transformar aquele ambiente, começa a tocar, Pai, começa a trazer paz, Pai. A paz que excede todo entendimento, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Pai. Exaltado seja o Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me emociono, queridos. Eu tenho tido o privilégio de ter experiências com esse Deus maravilhoso. Experiências essas que me transformam por inteiro, sabe? Que mudam totalmente o meu caráter, que me moldam a ser uma pessoa melhor. E nessa manhã, a palavra de Deus que Deus falou comigo primeiramente e hoje eu vou estar trazendo aqui é sobre você entender qual é a sua identidade de filho. Uma vez que você já conhece a Cristo, muitas vezes você vai perceber que você vai ter dificuldades em afirmar o seu caráter em Cristo, a sua identidade de filho. Muitas vezes o inimigo vai tentar de tudo para tentar te distrair, para tentar tirar a sua atenção, para fazer com que você não compreenda que você é amado, é amada, que você é filho, é filha do Deus Altíssimo e que Ele é um Pai de amor, pronto para nos abraçar, pronto para nos cuidar, pronto para nos trazer para perto. Então, abra o seu coração nessa manhã. Eu quero estar lendo um texto nesse momento com você. Esse texto ele está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Ele é o nosso texto base para essa mensagem. Eu vou estar lendo aqui e eu quero que você preste atenção. Eu vou colocar aí na tela para você, você pode estar me acompanhando. Amém? E o texto diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai.
Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, eu quero que nesse momento você abra o seu coração para que você possa receber da parte de Deus agora tudo que Deus preparou. Entenda, nós faremos o desenvolvimento dessa palavra e você precisa compreender que você é filho, você é filha. Deus entregou o seu filho porque ele ama você, ele ama a mim. Amém? Olha que tremendo é isso. Nós temos um pai. Quando a gente lê ali no final do texto, no versículo 15, nós lemos: pelo qual clamamos Abba Pai. Nós entendemos que nós temos um pai de amor. Um pai de amor que nos ama incondicionalmente. Não há nada que eu e você possamos fazer para que ele nos ame mais, para que nos ame menos. Ele é imutável, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas. E ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar com tudo que ele tem. Amém? Então, quando a gente começa a pensar sobre esse tema, né, se talvez fosse colocar um título a essa mensagem, eu andei pensando em várias coisas para poder dizer aqui e que fizesse sentido, né? Mas o título seria algo mais ou menos parecido com isso: Restaurando a Identidade de Filho. Restaurando a Identidade de Filha. Então, se você gosta de anotar a mensagem, se você gosta de ficar meditando durante a semana, anote, né? A mensagem de hoje. Texto base, Romanos 8:15. Restaurando a identidade de filho. Bom, aqui a gente percebe o seguinte: muitos de nós já conhecemos um Deus como Salvador. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos parte de quem Ele é. Mas ainda vivemos muitas vezes como órfãos. Muitas vezes, dentro da casa do Pai, nós estamos tendo um espírito apenas de servo. E o Espírito Santo, ele quer restaurar, ele quer trazer de volta a consciência de quem somos nessa manhã. Eu tive sido muito confrontado durante essa semana por essa palavra. E o que eu quero que você compreenda é que a palavra de Deus, ela vai nos transformar nessa manhã. Ela vai entrar dentro de mim, dentro de você, e ela vai separar aquilo que precisa ser separado para que haja transformação. Ela vai mudar a nossa mentalidade, ela vai nos transformar de dentro para fora. Então, veja bem, quando você começa a olhar e começa a perceber, talvez você lembre de como você era há um tempo atrás. Para você que já caminha um tempo com Deus, você vai perceber o seguinte, que você tinha hábitos, você tinha costumes que você fala assim: como eu pude ficar fazendo aquilo por tanto tempo? Como eu pude, talvez, estar tão cego durante tanto tempo? Sabe, o principal papel do inimigo é nos distrair, é fazer com que eu e você acabemos entregando o nosso coração, a nossa atenção àquilo que vai nos desviar do caráter de Deus, aquilo que vai nos desviar de quem Deus é, para que com isso ele consiga simplesmente fazer o reino dele avançar. E querido, eu e você precisamos urgentemente entender que nós somos filhos. Sabe, tem um texto na palavra de Deus que vai dizer, Jesus ensinando aos discípulos sobre a videira verdadeira, em João 15, ele vai falar assim: o servo, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que existe duas qualidades daqueles que seguem a Deus. Existem aquele que é considerado como servo, como apenas um seguidor, como simpatizante, que às vezes até está dentro da igreja, que às vezes está tentando fazer alguma coisa na obra de Deus, mas não compreende, ele não foi transformado na sua mentalidade pela palavra de Deus. Ele não busca constantemente essa mudança, ele não busca ser confrontado pela palavra. E a mudança, de alguma forma, não chega até ele. Ele foi até um ponto,
mas ali ele estacionou, ele fala, não consigo avançar. E talvez você vai ver pessoas que estão há tanto tempo na caminhada com Deus. Tanto tempo, 10, 20, 30, 40 anos, e estagnaram. Não há nada novo, não há nada que se transforme na vida daquela pessoa. Ela vai, ela louva, ela busca, ela é grata a Deus, ela tem um coração rendido, ela tem disposição, mas de alguma forma algo as trava. E sabe, eu vou te contar um segredo. O inimigo, ele sempre vai fazer com que você pense que está no caminho certo. Mas a única coisa que vai te apontar para o caminho certo é a palavra de Deus. Não é o meu entendimento, a minha própria ideia, a minha própria consciência daquilo que é certo e errado. Não, é a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso famoso GPS, para que nós possamos avançar na direção do alvo. Existem vários caminhos parecidos com a verdade. Vários caminhos que vão te levar perto do alvo. Mas 1 milímetro de distância que você comece errado, lá na ponta vai ter um desvio muito grande do alvo. Por isso eu e você precisamos entender, para acertar o alvo, eu preciso estar muito bem alinhado na mira. E a única forma de alinhar a mira é a palavra de Deus. Né? Então, quando a gente lê aqui em Romanos, como a gente acabou de ler em 8,15, falando que nós não recebestes o espírito de escravidão. Veja, muitas vezes, por muito tempo, eu fui escravo. Sabe, a gente sabe que pelo pecado original de Adão, o pecado entrou no mundo. Nós vivemos num mundo caído. Mas quando Cristo veio, ele veio para restaurar aquilo que foi perdido. Mas não somente para isso. Ele veio nos resgatar do império das trevas. Ele veio nos libertar do espírito de escravidão. E nesse momento, eu e você precisamos entender que nós somos filhos. Não somos mais escravos. Nós fomos comprados pelo preço de sangue. Amém? Olha que tremendo esse texto. Logo mais à noite nós teremos nosso momento de ceia. Na maioria das igrejas, entre o primeiro e o segundo domingo do mês é celebrado a ceia do Senhor. E aqui nós vamos lembrar também do sangue de Jesus, porque é Ele que nos purifica de todo o pecado. Cara, Deus é tremendo. Eu não sei como você está aí no seu lugar agora, mas aqui eu estou empolgado ao ler a palavra de Deus e saber que ela é tão rica em detalhes, que ela é tão maravilhosa em apontar o caráter de Deus e o seu amor. A gente pode ler também em Gálatas 4:7 um texto que diz o seguinte: assim já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro em Deus. Veja, meu querido irmão e irmã, eu e você somos herdeiros em Deus. Herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E sabe, muitas pessoas, quando vão pensar em herança, pensam com a mentalidade terrena, com a mentalidade aqui que existe nesse mundo, né? Mas veja bem, quando a gente vai olhar a forma de obter uma herança, nós sempre sabemos que a pessoa que tem as propriedades, ela precisa morrer, não é mesmo? Ela precisa morrer. E tem uma coisa maravilhosa naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus fez quando entregou o seu filho também. Jesus morreu, ele se entregou em obediência àquilo que Deus Pai queria fazer. E olha que tremendo, quando ele morreu, você teve acesso à herança. Mas mais do que isso, ele te resgatou, te restaurou e ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. E eu e você temos comunhão com Deus Pai e com o Filho. Isso é tremendo. Tudo aponta para o caráter de Jesus. Tudo aponta. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O Espírito Santo também aponta para o caráter de Cristo. Veja, tudo aponta para o Filho.
E eu e você precisamos olhar com a mesma mentalidade que Cristo olhou, porque Ele é o nosso modelo. Afinal, nós somos cristãos, ou pequenos cristos, como diz algumas traduções. Então eu e você também precisamos olhar para esse modelo e falar assim: como é que Jesus, como filho, se comportava? Como é que ele podia entender tudo isso? Não é mesmo? Mas veja bem, antes da gente entrar mais a fundo naquilo que fala sobre esse espírito de adoção, eu quero trazer para você uma mentalidade daquilo que te aprisiona, para que você tenha bem consciente aquilo que talvez possa estar sendo o seu ponto de virada. Amém? Veja bem, a escravidão espiritual ela é marcada por alguns aspectos. Um deles é o medo, né? E quando a gente olha para o medo, a gente fala assim, cara, não sei, não consigo avançar. Eu não sei se você sabe, mas o medo ele tem alguns parentes. Quando você tem um certo trauma, você fica com medo. Você não quer passar naquilo, você tem uma ferida, você tem uma dor, quando você ainda não foi liberto, não foi curado e transformado daquilo. E aí o medo ele acaba trazendo junto com ele alguns aspectos, que é a paralisia, você trava. Então você trava ministerialmente, você trava com a sua finanças, você trava com a sua família, você trava, você não consegue progredir, algo não avança, algo não melhora, você trava na sua saúde, você paralisa. Então o medo, ele tem esses parentes. Ele também traz com você a procrastinação. Cara, amanhã eu vejo isso, depois eu faço isso, agora não é o momento, não sinto que eu estou preparado. Veja, Cristo não é um sentimento, Cristo é uma decisão. E viver como filho também é. Eu e você precisamos assumir o nosso papel como filhos e falar: a partir de hoje eu sou filho, não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós temos também outro aspecto aqui dessa parte de escravidão, né, do espírito de escravidão, que é a insegurança. Se sentir inseguro em tudo que você vai fazer, você não consegue se sentir confiante de fazer aquilo. Nós temos sempre a necessidade uh, de ver que isso tudo é para os outros, mas nunca para nós. E sempre fica aquela necessidade de merecer o amor que nós precisamos. Sabe, o inimigo ele vai sempre tentar nos convencer que somos rejeitados e indignos. Ele sempre vai tentar dizer, não, eu não posso, eu não mereço, eu não posso aquilo, isso não é para mim. Muitas pessoas acabam adotando alguns costumes que o inimigo lança, as ideias que ele traz com seus dardos inflamados e acabam adotando aquilo como uma regra de vida, mas mal nós muitas vezes sabemos qual é a fonte daquele pensamento, da onde está vindo. Por isso nós precisamos em todo tempo olhar para a palavra de Deus. Ali nós vamos sempre estar alinhados aos princípios que vão fechar as brechas, que vão nos ajudar a se libertar. Amém? Você está comigo aí? Glória a Deus. Então, continuando agora, a gente entra no ponto 2. Nós entramos numa parte muito interessante, mas antes, só para a gente fechar o ponto 1, eu queria que você lembrasse da história do filho pródigo. Você pode ler depois, essa história está em Lucas 15. A história do filho pródigo vai falar de um filho que ele acabou ficando no chiqueiro dos porcos em algum momento. E ele mesmo sendo filho, ele desejou comer aquilo que os porcos comiam. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos dessa forma, mendigando. Nós estamos, mesmo sendo filhos de um rei maravilhoso, como Deus Pai, vivendo como escravos, inseguros, querendo comer apenas as migalhas. E um espírito de miséria, muitas vezes, tentando se apossar de nós, dizendo, não, se eu tivesse só isso já está bom. Meu irmão, minha irmã, entenda. Deus nos chamou para viver uma vida abundante.
uma vida extraordinária aqui na Terra. Mas ela vai contra a lógica que tem nesse mundo. Você precisa entender isso. Então o filho pródigo, ele passando, pensando que não era mais digno de ser chamado filho, ele viveu dessa forma. E o texto vai seguir, ele vai falar que o pai, quando ele chega, o pai reconhece, o pai chama, põe um anel no seu dedo, põe uma capa e põe uma sandália nos seus pés. Aqui a gente pode entrar em outros temas, mas veja bem, o pai, ele muda as suas vestes, ele muda a sua aparência, ele muda quem você é. O pai é maravilhoso, ele te sara, ele te cura, ele cria uma aliança com você. E ele lembra, nessa história do filho pródigo, dessa aliança. E ele traz o melhor para esse filho que voltou. Então talvez você, nessa manhã, ou no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, você está entendendo, o Espírito Santo está falando com você: ei filho, volte para a casa do Pai. Volte para o caminho do Pai. Sabe, eu por muito tempo, eu me converti com 17 anos. Hoje tenho meus 40, mas durante 20 e poucos anos eu estive com uma mentalidade de escravo. Eu fazia a obra, eu corria, eu tinha experiências até com o Espírito Santo, mas ainda existiam áreas na minha vida que precisavam ser deixadas, precisavam ser transformadas, e eu precisava mudar. Eu precisei assumir o meu papel de filho. Eu precisei compreender quem eu era em Cristo. Deus, de verdade, qual é a minha identidade? E foi só aí então que eu comecei a viver aquilo que Deus tem para mim. Veja, é muito fácil você fazer uma analogia à parábola da dracma perdida aqui. Pois eu estava perdido dentro de casa. Quando a gente olha para isso, quantas pessoas estão nessa mesma situação? Estão lá, como eu falei já no início do texto aqui, da mensagem, fazendo a obra, correndo, fazendo várias coisas, mas estão perdidos. Estão sem direção. E eu volto a falar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso GPS. Só ela pode nos apontar o caminho. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos avançar. Amém? Então, quando agora a gente entra nesse segundo tópico, falando sobre espírito de adoção, não mais o espírito de escravidão. Agora nós entendemos que em Cristo nós fomos adotados como filhos legítimos. Legítimos. A palavra Abba, como diz no final do texto de Romanos 8,15, ela é uma palavra que significa algo muito íntimo. Ela mostra algo que significa, vamos dizer assim, numa tradução aqui mais comum para nós hoje, paizinho. Sabe, mostrando aquela proximidade, aquela intimidade, mostrando que eu e você, nós temos um Deus, que Ele é Pai, que nós possamos chegar, nós podemos deitar, debruçar no colo do Pai, nós podemos falar tudo o que sentimos, tudo o que pensamos. Isso mostra a proximidade, isso mostra o desejo de querer ter um relacionamento com Deus. E qual é o pai que não deseja relacionar-se com o filho? Olha só, tem um texto também que nos diz assim: olhe para as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, mas elas vivem uma vida toda cuidada por Deus. E o texto vai continuar dizendo algo mais ou menos assim: quanto mais o vosso Pai Celestial. Porque ali ele dá um exemplo, ele fala: se um filho pedir um pão ao pai, o pai não dará uma pedra. O pai dará um pão, por mais ruim que esse pai possa ser. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Entenda, por diversos textos, a palavra de Deus nos aponta a Deus como Pai.
querendo afirmar a nossa identidade de filho. Muita gente lê, passa correndo por esses textos e não percebe isso. Isso é um grande erro. Eu e você precisamos olhar com atenção para a palavra. E agora nós já não somos apenas servos, nós somos filhos e filhos amados. E quando a gente fala da identidade de filho, a gente tem 3 aspectos aqui que eu separei como sendo os principais. O primeiro deles é segurança. Você se sente seguro, você sabe realmente quem você é. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então não é uma mensagem, uma notícia ruim, uma situação à minha volta que vai dizer quem eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Então assuma o seu papel de filho e de filha e diga: eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou amado, eu sou querido, eu fui comprado por preço de sangue. Eu sou herdeiro em Cristo. Eu sou cuidado pelo Pai. Eu sou escolhido, eu sou separado. Uau! Outra característica da identidade de filho é sobre herança. Eu tenho acesso ao que é do Pai. E o nosso Pai Celestial, Ele é dono de tudo. Né? Muitos ouvem falar assim, ele é dono da prata e do ouro, né? Falam muito sobre isso. Mas, veja, não é só isso. É tudo. É tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, quando eu e você olhamos para esse texto, nós falamos assim, peraí, o meu pai é dono de tudo. E eu sou herdeiro de tudo o que o pai criou. Uau! O terceiro ponto da característica de uma identidade de um filho é sobre você ter intimidade. Você chegar confiante diante de Deus. Sabe, entenda uma coisa. Quando você não é filho e você precisa pedir algo a alguém, como é que você chega? Faça essa analogia comigo. Você chega todo empolgadão, como você chega com seu pai. Muitos aqui talvez não tenham mais a figura paterna ou nunca tiveram um pai presente, mas entenda, às vezes você teve uma mãe, alguém que representou a paternidade ali perto de você. E você não chega diante dessa pessoa, né? Podemos dizer aqui o seu tutor, você não chega diante dessa pessoa com medo, com receio, você vai chegar e falar assim, pai, mãe, avó, enfim, você chega com confiança, porque você sabe quem você é. E você sabe que você tem intimidade, e você sabe que você tem segurança. E então você sabe que você pode chegar confiante e ser íntimo. O próprio texto de Mateus 6,6, Jesus vai nos ensinar algo muito precioso sobre o Pai Nosso. Ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E algo tremendo que ele fala, quando for orar, feche a porta do seu quarto e ore assim. E aí ele traz o texto do Pai Nosso e ele começa dizendo, Pai Nosso. É um Pai. E ele é um Pai de amor. E ele ama tanto a mim quanto a você. E ele está disposto a amar a todos. Ele entregou o seu Filho por todos nós. E isso é tremendo. No terceiro ponto aqui, a gente avança. A gente olha já, né, para a gente concluir essa ideia. Nós entendemos sobre os frutos da identidade de um filho. Uau, agora uma vez que você não tem mais o espírito de escravidão, você tem o espírito de adoção. E você agora vai entender os frutos da identidade de um filho. Quando eu vivo como filho, eu não preciso manipular para ser aceito. Você não precisa tentar dar jeitinho, você não precisa fazer alguma coisa aqui e ali para que você seja aceito. Você já foi aceito por Cristo. Você já foi aceito por Deus Pai. Você não precisa também caminhar com aquela mentalidade de prisão. Você é livre.
Você é livre da comparação. Hoje em dia a gente olha muitas pessoas olhando para as redes sociais. As redes sociais, a internet, tudo trouxe muita coisa boa, mas também existem outros tipos de traumas que tem causado. As pessoas vivem nas redes sociais se comparando. Ah, porque aquela pessoa tem isso e eu não tenho. Ah, porque essa pessoa tem o corpo assim e eu não tenho. Ei, ei, ei! Entenda uma coisa. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E entenda, ainda que você seja diferente de outra pessoa, Deus Pai te ama do jeitinho que você é. Sim, existem diversas coisas que ele vai transformar, porque à medida que nós temos a intimidade de filho com ele, nós vamos se aproximando da sua maravilhosa luz e a luz vai mostrando aquilo que estava oculto. E com isso, algumas áreas da nossa vida que nós não percebíamos, nós começamos a olhar e falar: peraí, eu preciso deixar isso aqui, eu preciso me transformar aqui, isso daqui não dá mais, isso não faz parte do caráter de um filho. E você vai sendo transformado pela palavra. E uma vez que você consegue caminhar dessa forma, você é livre de todo tipo de comparação. E você também, como filho, precisa entender: eu sirvo por amor. Isso aqui é muito importante. Eu não sirvo por medo, eu sirvo por amor. Eu sirvo a um Deus de amor e eu sirvo porque eu fui amado. Eu primeiro fui amado. Deus Pai me amou primeiro. Lembra, não há nada que eu e você possamos fazer para que ele me ame mais, para que ele me ame menos. Mas você precisa compreender comigo que eu e você, nós precisamos não servir com medo, mas servir com amor, com confiança. Sirva a esse Deus com tudo que você tem. Sabe, sem reservas. Quando nós somos filhos, um dos frutos da nossa identidade é compreender também que a nossa oração ela é segura e confiante diante de Deus. Meu querido e minha querida, eu e você, nós não oramos a qualquer um. A gente olha aí pelas notícias, pelo mundo, nós vemos tantas culturas, tantas pessoas adorando a outros deuses. Eles fazem tanto esforço, eles dedicam a vida deles por aquilo. E muitas vezes eu e você damos aquele passinho inseguro para estar ali orando, ou damos aquele passinho: será que eu posso pedir isso a Deus? Querido e querida, você pode falar tudo que você sente, tudo que você precisa. Você precisa falar diante de Deus. O nosso próprio exemplo de Jesus, quando ele passava por onde ele passou, muitas vezes para curar as pessoas, como ele falava: o que queres que eu te faça? Meu querido, se Deus Pai conhece todas as coisas, ele já sabe o que eu e você precisamos, mas existe uma chave aqui do porquê eu e você precisamos orar. Nós precisamos orar porque ele deseja ter intimidade conosco. Ele quer que nós expressemos diante dele tudo o que precisamos, tudo o que sentimos. Isso é maravilhoso. Mas veja, a própria palavra de Deus vai dizer assim: pedis e não receber porque pedis mal. Então, sim, existe sim um jeito errado até de orar. Existe sim um jeito errado de você chegar diante de Deus. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas ei, hoje é o dia. Hoje vai ser o dia que você vai sair daqui transformado, transformada, e você vai sair com a mentalidade renovada, com o seu caráter de filho aguçado, entendendo que você pode tudo naquele que te fortalece. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E bom, quando a gente olha para tudo isso, é confrontante, né? É confrontante o tempo todo. Essa palavra, ela chegou em mim assim como um caminhão me atropelando, sabe? Eu e você precisamos entender o seguinte: eu quero fazer algumas perguntas para você responder aí para você mesmo. Em que áreas da sua vida você tem agido como órfão? Pare e pense agora. Quais são as áreas da sua vida que você tem agido ainda como órfão, como aquele que não tem um pai?
Comece a analisar. Nesse momento, o Espírito Santo vai começar a te mostrar aquilo que está oculto. Aquilo que antes você não conseguia ver. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Você crê que é filho amado ou sente que precisa merecer ainda esse amor? E a última pergunta é: hoje você quer permitir que Deus cure essa raiz em você? Será que você está de verdade disposta a ser transformado no seu caráter para viver como filho e como filha? E nesse momento eu queria que você agora começasse a refletir nessas perguntas e você entendesse que se o Espírito Santo está te mostrando, se por algum momento passou pela sua cabeça, existem sim áreas na minha vida que eu preciso deixar a orfandade, que eu preciso pegar e me aproximar do caráter de Deus para viver como filho. Então eu quero te fazer um convite. Nesse momento eu quero te fazer um convite para que eu e você possamos estar diante de Deus Pai, entendendo quem nós somos. Sabe, talvez você está nesse momento precisando ouvir isso que eu vou falar. Nós vamos fazer agora uma oração. Eu quero convidar você agora para fazer uma oração pessoal aí onde você está, na sua casa. Se possível que você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Amém? Feche seus olhos. E olha, nós vamos orar agora. Amém? Então, diga assim comigo. Meu querido Pai, eu hoje renuncio toda a mentalidade de órfão. Eu não aceito mais a insegurança, o medo, o pensamento de que eu preciso fazer algo ainda, Pai amado, para merecer, para viver, para ter acesso a esse amor. Pai amado, eu quero hoje, Pai amado, declarar que eu e os meus irmãos agora, Pai, somos filhos. Nós somos sarados, somos curados. E em Ti, Pai, nós somos herdeiros, nós somos adotados, nós somos amados, Pai. A nossa identidade, Pai amado, começa nesse momento, Pai amado, a ficar clara de quem nós somos no Senhor, Pai. Pai, quebra agora todo sofisma, quebra agora todo jugo, quebra agora, Pai, todo tipo de paralisia, de medo, de insegurança, Pai. Alcança cada um agora, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue precioso. E, Pai, nos faz compreender quem nós somos, Pai. Meu querido, minha querida, ainda com os olhos fechados e com a mão no seu coração, se você que está vendo essa mensagem ainda não conhece a Jesus, é a primeira vez que você está vendo uma mensagem, você talvez estava desviado, distante dos caminhos do Senhor, ou você sentiu que isso também é para você e você quer ter essa vida com Ele. Eu quero nesse momento fazer uma outra oração, uma oração de entrega, uma oração de confissão, declarando que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Repita assim comigo, se você entende que isso é para você. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar. Eu creio que estás vivo, sentado à direita de Deus Pai. Eu rejeito a Satanás e seus demônios e todo o poder das trevas. Eu me arrependo dos meus pecados, mas eu entrego hoje a minha vida a Ti, Jesus Cristo. E eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, Te confessando aqui nessa manhã. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E muito obrigado, porque a partir de hoje eu pertenço a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, se foi talvez um momento de reconciliação, ou se foi a tua primeira vez fazendo essa oração, saiba que nesse momento existe uma festa no céu para quando um pecador se arrepende. E você acaba de deixar de ser criatura e volta
a ser filho, filha, amado, comprado com preço de sangue, desejado pelo papai. Ah, isso é tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Declare comigo assim: eu sou filho amado. Declare isso em alta voz, para que o inferno ouça. Não tenha medo, declare. Você está acima disso. Eu sou filho amado. Eu sou aceito, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Nada vai mudar isso.